Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e nunca se fatigarão. Isaías 40:31. Ministério Pão Vivo, vem comigo para o meu canal no YouTube para mais uma lição dentro de nosso tema, o tempo do fim. Antes de entrarmos no conteúdo de nosso vídeo, aquele apelo: inscreva-se no nosso canal. Fazendo assim, você fará com que o nosso Ministério de Ensino tenha uma divulgação maior pelo YouTube. Faça isso hoje, agora mesmo. Inscreva-se, compartilhe também nossos vídeos e outras pessoas, seus amigos, seus contatos, poderão participar juntamente conosco desse aprendizado benigno. Dê também o seu like, provando que você está gostando, que você gostou daquilo que ouviu. Você pode fazer também a sua pergunta, aquilo que você não entendeu. Pergunte e nós responderemos. Continuando, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. A igreja, o cristianismo, sempre carregou uma carga de indagações com respeito à volta de Jesus. Não é só hoje, naquele tempo também, desde a era apostólica, em virtude da promessa de Jesus de que ele voltaria. Então, criou-se esta expectativa na igreja que ela dura até hoje. Às vezes, essa expectativa passou até do limite. Essa expectativa que se transformou em ansiedade e, mais do que isso, em apenas uma curiosidade, e houve um tempo que chegaram até violar aquele princípio divino que Jesus disse a respeito daquele dia. E ora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, isto é, nem eu, dizia ele, senão somente o Pai que está no céu. E houve um tempo que violaram este princípio, esta regra, e marcaram a vinda, a data da volta de Jesus. E nem é preciso dizer que foi decepção total. Por um lado, nós vemos uma expectativa, um desejo de aprender, um desejo de descobrir as coisas referentes ao fim. E, por outro lado, tem aqueles negligentes, aqueles que dizem de maneira bem preguiçosa: o que me interessa é que Jesus vai voltar. Eu não me preocupo com isso. Quando ele virá, só sei que ele virá. Parece uma boa atitude, né? Parece que você se mostra moderado,
Mas não é bem assim. Esse é um sinal de negligência. Lembre daquele verso lá de Apocalipse, Apocalipse 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, se você faz parte do grupo que não se importa com a volta de Jesus, então você perde essa bem-aventurança, porque a bem-aventurança aí é para os que ouvem, para os que leem e para aqueles que praticam as palavras da profecia deste livro, isto é, o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação, é o livro em que estão condensadas todas as informações das Escrituras sobre o tempo do fim. Por falar nisso, os discípulos, lembrem, os discípulos fizeram parte dos diligentes. Eles também quiseram saber. Lembre que uma vez eles estavam lá diante do templo e Jesus estava no interior do templo e, saindo, os discípulos estavam admirados. Mas admirados, sabem com quê? Com a beleza do templo. Tinham razão, porque aquele templo era lindo, lindo mesmo. Era uma das belezas daquele tempo. Se fosse hoje, seria um ponto turístico. E eles mostraram para Jesus, admirados: mestre, olha que beleza, olha que coisa linda. Isto eu estou parafraseando. E Jesus, que não era de se admirar com o material, Jesus que não se envolvia como os homens, os líderes se envolvem hoje, com grandes templos, com catedrais, com aquilo que se chamam, ou que chamam de igrejas suntuosas. Jesus não olhava para isso, para o material, mas Jesus sempre valorizou o humano, porque pelo humano, pelos homens, ele morreu. Jesus disse para eles: olha, vocês estão vendo toda esta beleza, não há pedra sob pedra que não seja derribada. Jesus profetizou a destruição do templo, enquanto os discípulos estavam admirados com a beleza dele. Ah, mas aí eles tiveram algo que eu tenho que admirar. Saíram dali, ali era um lugar público, e foram até o Monte das Oliveiras, que era logo ali pertinho. Jesus assentado, e eles chegaram diante de Jesus e ainda estavam com a conversa anterior que tiveram lá na porta do templo.
não tinham esquecidos, não. Eles disseram: Mestre, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Veja, que lindo! Eu admiro esta virtude. Sempre admirei cristãos curiosos. Quando eu pastoreava e nas minhas visitas, quando chegava na casa daqueles irmãos que não dava sossego para mim, no bom sentido, perguntava uma coisa, perguntava outra, referente às Escrituras, referente à volta de Jesus. Eu ficava feliz. É muito bom ter discípulos assim. É muito bom querer saber as coisas referentes ao reino. Existem aqueles que só aprendem dogmas denominacionais. A minha igreja tem uma doutrina pesada. A minha igreja crê assim e assim e assim. Só sabe aquilo ali. Fica na igreja quase séculos e só sabe aquilo. Que pena! Mas aleluia pelos diligentes, pelos curiosos no bom sentido. E os discípulos eram assim: Mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas. Isto é, quando que o templo vai ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda? E também da consumação dos séculos. Aleluia! Sabe o que aconteceu? Aquilo ali deu chance para Jesus ficar muito tempo diante deles, respondendo aquelas perguntas. Finalizando, sejamos famintos, desejosos de descobrir os mistérios do tempo do fim. E a gente termina dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Maranata.